E aí pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, especificamente aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 8 e 9, que conta a história de um jovem chamado Eutico, que ali estava ouvindo a palavra, estava ouvindo Paulo ministrar, ensinar sobre a palavra de Deus, falar sobre as experiências, falar sobre as coisas que eram relativas ao reino. Enfim, era uma pregação, era um sermão, não comum nos dias de hoje. E o texto diz que Paulo se estendeu por horas. Se fosse assim permitido, Paulo falaria horas e horas sem cansar. E cabe a nós também termos essa disposição em nosso coração para podermos falar tanto quanto pudermos da palavra de Deus, o tempo que for necessário. Infelizmente, os dias corridos, as situações corridas que a gente vive, muitas pessoas acabam querendo a vida mais ágil, então querem pequenas doses da palavra. Costumou-se então a viver pelos devocionais, entrou-se então, as pessoas acabaram entrando numa como é que eu vou dizer, numa rotina, né, numa vida muito básica, muito simplificada de reino, de Bíblia, né, de palavra, de escritura. As pessoas se alimentam de um pouco, né, de pequenas doses, de pequenas porções da palavra, e elas não suportam, talvez, muito tempo. E talvez o que aconteceu ali, esse jovem estava ali naquele momento. Provavelmente a sala devia estar muito cheia, haviam pessoas que tinham fome e sede da palavra, daquilo que Paulo estava pregando, elas tinham necessidade de ouvir o que Paulo tinha para dizer, mas esse jovem decidiu ficar sentado na janela, não optou por se espremer, por tentar ficar mais perto, né? Se simplesmente, ao achar um lugar na janela, que não era o melhor lugar, né, disso falando de forma racional, não é o melhor lugar você sentar na janela, mas a janela ela limita dois lugares, ela limita, né, ela é um limitante de dois ambientes. Tem um ambiente interno onde a palavra está sendo pregada e a gente tem um ambiente externo que representa o mundo e todas as coisas que ele tem para nos oferecer. Eu não estou falando aqui de coisas ruins e coisas pecaminosas, eu estou falando aqui de coisas que o mundo tem para oferecer, aquilo que tira a atenção, né, dos nossos olhos, que a gente contempla, que a gente olha, que a gente procura, ruídos, barulhos, palavras, frases, imagens, enfim, muita coisa que tem no mundo. Em contrapartida, a gente tem um cenáculo, uma sala, onde era iluminado por lamparinas, a luz não devia ser tão intensa assim, o apóstolo Paulo falando por horas e horas, e muito provavelmente alguém que não tem fome e não tem sede e ainda senta na janela, né, com a opção de escolher o que vai olhar, de escolher o que vai ver. Aquela pregação, aquele sermão de Paulo, aquela palavra que estava sendo ministrada se torna enfadonha, se torna cansativa, se torna desinteressante. E o que se torna mais interessante? Olhar para fora, olhar para o mundo, olhar para as coisas de lá que estão acontecendo do lado de fora. E essa divisão de mente ali, essa divisão de tentativas de atenção, de ficar olhando para um lado, olhando para o outro, o texto diz que o jovem adormeceu. Ele adormeceu na janela porque talvez se tornou mais chato, se tornou mais cansativo, porque ele via uma coisa do lado de dentro, enquanto do lado de fora ele via as pessoas ganhando o mundo, ele via as pessoas andando, vivendo suas vidas, né, tomando decisões, enfim, aproveitando a vida, enquanto ele estava ali ouvindo uma pregação. E isso talvez aconteça conosco hoje, com muitas pessoas, eu ouço a pregação, mas eu estou vendo meus amigos indo para festas, churrascos, estou vendo meus amigos fazendo coisas, a gente vai vendo pessoas realizando tantas coisas, a gente vê a internet hoje, o celular é uma das coisas que tira mais nossa atenção, e justamente eu estava meditando em cima dessas distrações que todos nós temos e como a gente se distrai e como a gente deixa distrair enquanto
a gente tem a disposição da palavra. Lógico, sentar para ler a Bíblia muitas vezes vai ser algo que se torna chato se eu ficar com a minha mente, se eu ficar com os meus olhos, se eu ficar com os meus ouvidos do lado de fora, se eu ficar querendo sentar na janela. Então eu não posso sentar na janela, eu tenho que sentar num lugar específico, eu tenho que dar atenção para aquela palavra, e eu tenho grande certeza de que essa palavra ela sempre vai se tornar muito interessante. Ela sempre vai ser algo muito interessante e vai ser algo que vai chamar a nossa atenção. A gente vai ler e coisas maravilhosas vão saltar dela e vão encher o nosso coração, vão preencher a nossa vida e vão trazer sentido, vão trazer então uma disposição de ouvir. E a gente não vai querer ficar na janela, a gente vai querer descer da janela, vai querer sentar mais próximo para poder ouvir melhor, para poder entender melhor o que está falando, a gente vai poder ter o interesse de fazer perguntas. Mas quando a gente se divide, quando a gente acaba diluindo o nosso tempo, diluindo a nossa vida nas distrações, e como é rápido a gente se distrair, como é rápido a gente perder a atenção. A gente tem que fazer alguma coisa e aí a gente tem o celular ali com um monte de coisas nos oferecendo, a gente tem a televisão com um monte de coisas oferecendo, a gente tem os amigos com um monte de coisa nos oferecendo, e a gente acaba ficando naquela divisão e a gente não se programa. Então, dentro desse contexto, a gente precisa de organização do nosso tempo, porque o nosso tempo é precioso. Então, Deus deu pra gente horas no dia, 24 horas no dia, e a gente se distrai muito mais com aquilo que o mundo está oferecendo pra gente, a gente se distrai muito mais com a internet, com o celular, com as propagandas, com as ofertas de coisas que vão trazer benefícios para a nossa vida humana, enquanto a gente está com a nossa vida espiritual em decadência, enquanto está com a nossa vida espiritual se diluindo, se desfazendo, enquanto está com a nossa vida espiritual enfraquecida, a gente está buscando outras coisas, a gente está buscando aquilo que a gente vai dar prazer, a gente está buscando aquilo que a gente quer fazer, que dá satisfação para nossa alma, para nossa carne. E em algum momento a gente vai se sentir cansado quando estiver ouvindo a palavra, quando estiver sendo exposto a essa palavra, porque ela não vai ser mais interessante para a gente. E o que vai acontecer? Vamos ficar com sono, vamos cair da janela. E esse jovem caiu e morreu. Ele morreu. Então ficar na janela, ficar muito tempo se distraindo, ficar muito tempo se afastando, sabe, substituindo o tempo que você tem para buscar, para ler, para se interessar pela palavra, para estudar, para buscar mais. Se a gente acaba gastando esse tempo com outras coisas, e a gente gasta, e a gente gasta, o pior é que a gente gasta. Se a gente botar uma tabela e dizer quanto tempo a gente gastou com coisas relacionadas à palavra, quanto tempo a gente gastou lendo uma Bíblia, quanto tempo a gente gastou lendo um livro cristão, quanto tempo a gente gastou ouvindo louvores. Não, a gente gastou tempo no Instagram, no WhatsApp, na televisão, nos programas, nas séries, né, nos jornais e tantas outras coisas. E a gente acaba sendo afligido por muitas coisas que vão nos enfraquecendo até nos levar a um sono, até a gente se tornar descrente da palavra, né? Desinteressado da palavra, e enfraquecemos, a nossa fé morre, a nossa fé declina e a gente acaba caindo da janela. Então vamos ficar atentos quanto às distrações. São muitas as distrações nesse tempo, são muitas as distrações que a gente tem acesso, que são expostas para nós. Então não senta na janela. Se você perceber que você está sentando na janela, que você está se distanciando demais das coisas que são de Deus, se você está se ocupando demais, porque você fala, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, mas será que não consegue mesmo? Será que não tem tempo de fazer? Ou você tem tempo, mas você já se distraiu tanto que seu tempo foi canalizado para outras coisas. Você está fazendo outras coisas. Você relaxou tanto que você nem percebe que o tempo está sendo perdido. Talvez uns 10, 15 minutos que você fica ali na frente de uma televisão, na frente de um celular, vendo coisas que não estão te enriquecendo espiritualmente. E você, daqui a um tempo, você vai se sentir, não consigo mais ler a Bíblia, não consigo mais orar, e vai começar a pedir para as pessoas, ora por mim, lê por mim, pô, não sei mais nada. A gente vai aos poucos se perdendo até que a gente cai da janela. Então, em nome de Jesus, vamos ficar atentos, não vamos sentar na janela, não vamos ser como o jovem Eutico,
Vamos sentar perto da pregação, perto da palavra, perto do Senhor, para a gente poder aprender mais e mais dele. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.